Oi, gente, hoje eu vim falar com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de abril. E desculpa o meu sumiço, tô voltando pro YouTube agora, depois de alguns meses sem conseguir me organizar para gravar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve no meu canal. Agora vão ter vídeos semanais, tá? Eu não vou sumir mais. Vou ficar aqui gravando sempre, os vlogs vão voltar. Então vamos para as leituras. Em abril, eu li muitos livros nacionais. Eu não tinha nem percebido até contar. Então eu vou começar por eles. Se Deus Me Chamar Não Vou foi um livro maravilhoso, dei 5 estrelas, favoritei. A gente vai acompanhar aqui tudo na perspectiva de uma criança. Então todos os problemas, as coisas que ela enfrenta são narradas de acordo com o que ela entende. E a gente vai acompanhar o fato dela se sentir sozinha, a relação dela com os pais dela. Inclusive, ela fala que os pais têm uma loja de velhos, porque são aquelas lojas que vendem coisa para coluna, meio que uma loja de coisas ortopédicas, e ela não entende, ela acha que os pais consertam velhos. E aí a gente vai acompanhar tudo, a vida dela na escola, ela sofre bullying e ela tem crises de ansiedade, mas não sabe que são crises de ansiedade, então ela vai explicar do jeito dela. E assim, uma coisa que me incomodou nesse livro, que eu reparei muito, é que os pais não percebem o quanto a atitude deles afeta a vida dela. Tem umas coisas aqui que eles fazem que eles não estão percebendo o quanto isso afeta ela. Inclusive no fato dela se sentir muito sozinha. E o fato dela sofrer bullying também tem ligação com isso. Mas é um livro maravilhoso, eu acho que também serve para a gente ver que a criança, ela não fica alheia a tudo. Ela sabe tudo o que está acontecendo. E às vezes adulto tem aquela mania de falar, ela é criança, ela não entende. Será que não? Outro 5 estrelas favoritado, O Alto da Compadecida. Gente, que livro maravilhoso. Ele é exatamente igual ao filme. Eu já vi esse filme milhões de vezes, é um filme favorito. E o livro não poderia ser diferente. É uma peça, né? Uma das primeiras que eu leio, não lembro de ter lido outro, na verdade. E eu amei a experiência. Inclusive, eu li o livro enquanto eu ouvia um audiobook da Audible. E que experiência! A narração foi maravilhosa, tinha as músicas, então tornou a minha leitura muito melhor. E, gente, é engraçado, igual ao filme. Quem já viu o filme é exatamente igual aqui. O próximo, Estação Carandiru, também 5 estrelas favoritado. Gente, esse livro, ele é essencial. Aqui a gente vai acompanhar tudo que acontece numa cadeia, mas que a gente não vê passando na televisão, a gente não vê em lugar nenhum. O Drauzio Varela, ele trabalhou dentro do Carandiru, então é uma vivência dele lá dentro, tudo que ele via, o que ele acompanhava, e vai falar da situação de saúde lá, que era super precária, como também a situação dos próprios pavilhões era muito precária, a questão da limpeza, gente, faltava muita coisa, inclusive funcionário. Aqui a gente também acompanha os próprios carcereiros, tudo que eles passavam. Eram 10 carcereiros para cuidar de 1.500 detentos, e eles ainda não tinham porte de arma. Então, como que eles poderiam se defender, por exemplo, se houvesse uma rebelião? Não tinha como. Aqui ele fala que os presos só não fugiam porque os próprios presos não falavam a mesma língua. Porque se eles se reunissem, eles iam conseguir, não tinha funcionário suficiente para isso. Então é um choque de realidade muito grande, é um livro que vale muito a pena ser lido. Li também um livro de poesias, O Cundorim, que é o primeiro livro da Marta Salles, e eu amei. Tem várias poesias aqui que eu adorei, além do livro ser todo ilustrado. Gente, eu me apaixonei. Eu dei 4 estrelas e aqui vão ter várias poesias que falam sobre a pandemia, sobre resiliência, perseverança e sobre os ciclos da vida. O próximo, Chuva de Papel, eu dei 4 estrelas, eu gostei demais desse livro, é o meu primeiro livro da Marta Batalha. E aqui a gente vai acompanhar um repórter, que é o Joel Nascimento, ele retrata o lado ruim do Rio e ele vai retratar, gente, todas as desgraças possíveis que passar na cabeça de vocês. Ele convive diariamente com isso. E aí ele cansa da vida dele e ele tenta se desviver. Só que dá muito errado, né? Ele continua vivo e ele tá assim no fundo do poço. Ele vai ter que viver com uma senhora que se chama Glória, porque ele não tem para onde ir, ele quebrou a perna, ele tá todo ferrado. E aí, a partir dessa convivência, a gente vai conhecer um novo lado dele, um lado que ele não mostra para as pessoas, ele vai falar um pouco do passado dele, e ele vai começar a escrever uma história diferente. Eu gostei muito, apesar do Joel ser um personagem meio intragável, porque assim, gente, ele é dos anos 60. Aí você imagina aí, o estereótipo. É um pouco irritante, mas tem
um fundamento, sabe? Tem uma lógica ali dele ser daquele jeito. E eu gostei demais, adorei a escrita da Marta Batalha também. Li mais um livro do César Bravo, 1618, e eu gostei demais desse livro, dei 4 estrelas. E aqui a gente vai acompanhar uma cidadezinha que se chama Terracota, em que acontecem algumas coisas estranhas. E aí, o mais estranho dessa vez é que as pessoas começam a receber SMS revelando os piores segredos das pessoas da cidade. Então, cada vez que eles recebem um SMS, eles já sabem que algum segredo obscuro de alguém vai estar sendo revelado ali. E é claro que isso vai causar um caos, né? Vai ter gente que não vai aguentar ver o seu maior segredo exposto, vai ter gente que vai embora, e também vai ter um grupo ali que vai estar investigando quem está fazendo isso. E, gente, o final realmente eu confesso que eu não esperava, gostei muito. E eu acho que já deu pra notar que esse mês foi cheio de leituras favoritas. Mais um. Pequena Coreografia do Adeus, eu dei 5 estrelas, favoritei. E, gente, que livro! Eu não tenho palavras pra descrever. Porque, primeiro que a gente acompanha aqui a Júlia, né, ela é adolescente, pré-adolescente, e ela não tem uma mãe legal. A mãe é muito cruel com ela e ela sofre violências tanto físicas quanto psicológicas. É um relato até pesado, porque na minha cabeça, gente, não entra. Por que uma mãe trata um filho assim? Dá até raiva, sabe, de ler as coisas, porque, gente, a pessoa escolhe ser mãe pra tratar a filha desse jeito desumano. É terrível e a gente vai acompanhando ela desde essa época pré-adolescente até a fase adulta dela, e a gente vê as sequelas que ficam. Ela também não tem uma relação muito próxima com o pai dela, então ela não tem pra quem pedir ajuda. A pessoa, quando já é maior de idade, é uma coisa, mas criança, ela vai fazer o quê? Vai fugir de casa? Então, esse livro mexeu demais comigo, mas eu amei a Júlia, eu amei conhecer a história dela e conhecer os sonhos dela, que ela acabou aprendendo a cultivar, né? Porque quando ela era mais nova, ela não tinha nada, ela não via saída na vida que ela tinha. Então eu recomendo demais que vocês leiam. E o último nacional é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu dei 3 estrelas e meio. É um livro muito bom, tá? Eu gostei bastante. Mas ele fica um pouco repetitivo ali ao longo do caminho. A gente vai acompanhar uma mulher que ela trabalha com a morte, né? Ela trabalha com cuidados paliativos, né? Quando a pessoa já tem uma doença terminal e não tem mais o que ser feito. Então o trabalho dela é dar conforto para essas pessoas, explicar para a família, porque não é fácil, então ela tem que lidar com isso diariamente, aí ela conta como que é a experiência dela lidando com as famílias, com as pessoas que só tem um destino, né, não tem o que fazer, e também a experiência dela de como ela lida com isso todos os dias, porque não dá para você ficar absorvendo tudo, ainda mais num trabalho como o dela. E agora, os que não são nacionais, já tá acabando, gente, prometo. A Casa dos Muitos Caminhos. Eu amei esse livro. Ele é o último da trilogia do Castelo Animado. E, gente, esse livro ele entrega o que ele promete. É um infanto juvenil. Então, ele é uma coisa mais simples. Eu peguei ele porque eu tava entrando em ressaca literária e ele me serviu exatamente o que eu queria. Aqui a gente vai acompanhar uma menina que ela vai para um outro castelo. Nessa trilogia, todos os 3 livros se passam em lugares diferentes, mas eles têm ligação. Esse aqui, por exemplo, vão aparecer alguns personagens do primeiro livro, que é o Castelo Animado. E aí a gente vai acompanhar essa menina que ela vai pra casa de um mago, ela vai tomar conta da casa dele porque ele tá doente, e os elfos vão levar ele pra fazer uma cirurgia. E aí ela vai começar a tomar conta dessa casa, só que assim, ela nunca se virou sozinha e ela não entende nada de magia. E essa casa, ela tem várias portas que levam para vários lugares. E a gente vai acompanhar ela descobrindo isso ao longo do tempo. Tem uma trama ali de um suspense que envolve o rei. É muito legal, mas assim, é um livro jovem, então não espere nada muito mirabolante, porque não é isso que ele se propõe. Dei 5 estrelas porque era exatamente isso que eu tava precisando. O próximo é Luzes do Sul. Eu adorei esse livro, dei 4 estrelas e meia. É o meu primeiro livro dessa autora, Nina George, e eu quero ler outros. A escrita dela é sensacional. E esse livro aqui, ele tem uma coisa diferente que eu nunca vi em nenhum outro, porque um dos narradores desse livro, dessa história, é o amor. A gente vai acompanhar o ponto de vista da Mary Jane e do amor. Vão aparecer outros sentimentos ao longo do livro que eles falam como se eles fossem pessoas mesmo, sabe? E a Mary Jane, ela é tocada pelo amor quando ela é bebê, e a gente acompanha o crescimento dela. Ela é adotada por uma família, e a gente acompanha também dentro dessa família que falta o amor, né? O amor fica reprimido, e aí ela tem um dom. Ela passa a ver brilho nas pessoas, o brilho do amor, aonde fica em cada um. Alguns fica na palma da mão, na orelha, e ela vai vendo aquilo, só que ela não entende. Até ela começar a
evoluir ali e entender o que está acontecendo, qual é o dom dela. E além disso, a gente também acompanha uma biblioteca itinerante que o pai dela faz, e aí a gente acompanha como que o livro muda a vida das pessoas. Porque era um vilarejo que ninguém lia, ninguém entendia a importância, achava que era perda de tempo. E aí a gente acompanha as pessoas começando a ler, se interessando pelos livros e como que elas vão mudando ao longo da história. Eu amei. E também A Segunda Vida de Missy, que eu dei 4 estrelas e meia. E eu confesso pra vocês que no início eu achei que eu não fosse gostar desse livro. Porque a Missy, ela é uma senhora de 80 e poucos anos que ela é muito amarga. E aí, gente, fica um pouco difícil gostar de conviver com ela, porque além de amarga, ela é sozinha. E aí ela resolve passar a sair para conhecer pessoas, e conforme a gente vai acompanhando a vida dela, a gente vai conhecendo sobre o passado dela. E aí a gente entende por que ela é daquele jeito. Porque assim, gente, todo idoso amargo teve um passado difícil. Então eu passei a gostar dela. E tem um plot aqui nesse livro que eu não estava esperando. Ela fala muito também sobre o marido dela que ela perdeu, sobre os filhos. E o marido dela, eu confesso que não fui muito com a cara dele, porque ela ficava se humilhando pelo mínimo. Meu Deus, enfim. Leiam porque é um livro que vale muito a pena. Vai ensinar pra gente muitas lições, principalmente nessa questão da gente entender por que as pessoas são tão amargas, por que as pessoas são da maneira que são, né? A gente não conhece o passado delas. E a Missy acaba fazendo amizade também com pessoas maravilhosas que ajudam ela a levar a vida com mais leveza. Agora, os próximos eu vou deixar a capa aqui, porque eu li em e-book. Eu li um conto chamado Para o Inferno com a Morte, que é bem curtinho, e eu gostei demais, porque vai falar de um senhor, ele tá sempre quase morrendo. E aí tem 2 crianças que ele é muito apegado, e elas vão lá conversar com ele, veem ele, e aí ele não morre. E aí você fica se perguntando, como que pode uma pessoa estar sempre quase morrendo, e aí só de ver as crianças, ver aquela família, ele não morre? Só que aí você entende, gente. Por quê? Eu não vou falar, tá? Porque eu acho legal a gente ler sem saber, mas é uma história muito legal, é bem curtinha, vale muito a pena. E eu dei 4 estrelas pra esse conto. E por último, eu li A Sociedade Oculta de Londres, que eu amei essa história, eu dei 4 estrelas e meia. E a gente vai acompanhar a Lena e a Valdeline Delair. A Lena vai procurar a Valdeline porque ela é uma médium muito conhecida, muito famosa, por fazer reuniões em que ela consegue entrar em contato com espíritos que foram vítimas de assassinatos. Então ela consegue resolver vários casos que a própria polícia não consegue. E a Lena teve a sua irmã assassinada e ela quer saber quem foi, porque não tem pistas, não tem nada. Parece que foi um assalto, mas está tudo muito suspeito. Então ela começa a ter aulas com a Valdeline para poder chegar no momento em que ela vai estar pronta para participar de uma reunião mediúnica. E, gente, acontece muita coisa ao longo disso, porque a Valdeline, ela é chamada a Paris para poder investigar um outro assassinato de uma pessoa muito importante dessa sociedade oculta. E as peças vão começar a se encaixar ao longo do livro. Elas vão descobrir muita coisa que elas nem faziam ideia. E eu amei essa aura sobrenatural misturado com suspense. Eu já li outro livro dessa autora, que é A Pequena Loja de Venenos, e também gostei demais. Então, assim, eu super recomendo. É uma escrita muito fluida e você fica preso ali naquela trama. Muito bom. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros que eu falei e qual foi a sua leitura favorita do mês de abril. Até a próxima!